esperar. A Câmara vai votar, vai pensar no que vai fazer em relação à questão do barulho em São Paulo, que incomoda há muito a população paulista. Nós vamos com um convidado aqui no Cidadão da Cidade, o vereador Deilson Silva, do Partido dos Trabalhadores do PT, é nosso convidado, porque, Deilson, seja bem-vindo aqui ao Cidadão da Cidade, aguardando a notícia. Um bom dia ao senhor. A gente vai falar de um assunto importante. Foi aí aprovado um relatório sobre o HIS e o HMP. Nós falamos muitas vezes, né, das moradias populares aqui, a dificuldade, tem gente mudando a finalidade, adquirindo para alugar, para fazer Airbnb, e tudo isso necessitava uma regularização. E parecia que a CPI ia pegar no breu, ia pegar com força, e as pessoas seriam responsabilizadas, as coisas iriam acontecer, mas o relatório final desagradou a muita gente, inclusive o vereador Deilson Silva, que votou contra o relatório, e nós mostramos aqui até ontem, né, até anteontem, uma manifestante entregando uma pizza ao presidente da CPI, o Rubinho Nunes, ao vereador, mostrando o cenário, porque ficou com esse gostinho de pizza, não é mesmo, vereador? Bom dia ao senhor. Bom dia a todos os ouvintes, a todo mundo que nos acompanha aqui de maneira online. Agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de poder falar aqui com os nossos cidadãos e cidadãs paulistanos. Dizer que realmente foi muito frustrante o final dessa CPI. Eu fui lá para poder cobrir a ausência do vereador Nabil Bonduque, que era o titular dessa CPI, e o que a gente se deparou lá foi um relatório totalmente ineficiente, né? Como você mesmo disse, a gente queria sugerir, inclusive, outros indiciamentos. Por exemplo, da empresa Vitacom, né, o seu Alexandre, que simplesmente desrespeitou aquela CPI, que foi convocado para ir lá e não foi, e muito estranhamente não foi intimado novamente, né? E essa CPI acabou de maneira prematura, muito prematura. A gente ainda poderia ter 4 sessões e mais o pedido de prorrogação por mais 120 dias. Nenhuma das coisas foram feitas, né? Então, de maneira muito veementemente, a gente se colocou contra esse relatório, que tinha como condição de penalizar mais gente, de indiciar mais gente. Por exemplo, na nossa visão, na minha visão, do vereador Nabil Bonduque, da vereadora Silvia Ferraro, da bancada feminista, o ex-prefeito João Dória tinha que ser indiciado. A flexibilização que permitiu essa máfia do HIS e do HMP na cidade de São Paulo foi a partir da flexibilização de um decreto do João Dória. Então, ou seja, o João Dória tem sim culpa, ele e o secretário de habitação da gestão dele, né, eles têm responsabilidade com o que aconteceu, esse caos, essa grande máfia. Né, você tem empresas comprando centenas de imóveis de HIS, ou seja, habitação de interesse social indo para especulação imobiliária. E, aliás, no relatório também existe uma sugestão para não se fazer mais um HIS ou até mesmo um HMP, né, um HMP, de habitação e moradia popular, nos bairros mais nobres aqui da capital. E isso também incomodou vocês, não foi isso? Demais, demais. Porque, na verdade, o que o relator está sugerindo é que a gente tem um apartheid social aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, dizendo que pobre só pode morar em determinadas regiões, que não pode morar em outras regiões. E isso, de fato, foi uma coisa que a gente se posicionou de maneira muito combativa mesmo, porque é um absurdo a gente dizer o que esse relatório está dizendo, que pobre só tem que morar na periferia e não pode morar no centro. Quando a política habitacional do HIS e do HMP é justamente para possibilitar, né, que as pessoas estejam na cidade como um todo, onde for melhor para ela, onde tem mais infraestrutura, mais acesso à cultura, a lazer, a transporte público de qualidade, né? Então, ou seja, a gente defendia, né, a política, a gente defende, aliás, a política, uma política, inclusive, que foi do prefeito Fernando Haddad, né, de poder dar incentivo fiscal, né, de poder de construtivo para as grandes incorporadoras, desde que ela destine parte dessas habitações para interesse social, ou seja, pessoas de baixa renda. Né? Então, ou seja, a gente defende sim que essa política seja na cidade toda. E o que o relatório está sugerindo, e que eu espero que não seja acatada essa sugestão, e se for a gente vai judicializar, porque isso é segregação da cidade de São Paulo, e isso não dá para permitir. Aliás, ainda existe uma ação na justiça sobre, né, a rapidez do término da CPI. Qual a grande expectativa que vocês tenham? Uma reabertura, uma outra CPI sendo feita para mostrar, aí, investigar tudo que vem acontecendo, tudo que poderia apontar todo o relatório que não acabou não acontecendo? Não, na verdade, o que a gente pediu para a Justiça foi a manutenção do período desta CPI.
né? Então a gente não está nem pedindo uma outra CPI, porque de fato teve avanços essa CPI. O problema é que os avanços foram parciais. Por exemplo, agora a gente tem a obrigação de todas as construtoras de dizer se naquele empreendimento tem habitação de interesse social, habitação de moradia popular ou não. Isso é um grande avanço, porque as pessoas estavam sendo enganadas por essas incorporadoras. Então tinha gente que não se enquadrava na faixa de renda, que comprava, mas não sabia que estava comprando. Diferentemente das grandes corporações. Porque tinha um conluio ali de que uma construtora comprava centenas de unidades da outra construtora e assim por diante. Eles se revezavam em comprar entre si para garantir reserva de mercado, para depois poder vender essas habitações de interesse social. Agora, a nossa expectativa, e aí foi um grande avanço sim do relatório, é que eles não possam mais fazer isso, a não ser alugar, mas não alugar de maneira temporária, alugar de maneira permanente, né? Ou seja, o aluguel tradicional, o aluguel mensal, né? Então, ou seja, mas a gente queria, porque uma das coisas do relatório que me incomoda, justamente nesse sentido, é que o relatório diz que a titularidade não importa, o que importa é a destinação. Ou seja, uma incorporadora comprou lá 50, 60 unidades de HIS e não importa que ela comprou. Na verdade, o que importa é o que ela vai destinar. Então, ou seja, ela só pode alugar agora de maneira tradicional. O que para a gente é um grande desserviço para a cidade de São Paulo, uma vez que a política habitacional foi feita para quem não tem condição de comprar. Essa moradia ter uma condição melhor, um preço melhor de mercado para poder comprar essa habitação de interesse social. Então, a nossa expectativa, né, o prazo pro presidente se manifestar está terminando amanhã. E a gente espera que ele se manifeste e que o juiz possa pedir a reabertura da CPI para a gente concluir ela nas 4 sessões que ela ainda tinha pela frente, né? 4 sessões são é um mês de apuração, é um mês para a gente poder maturar e indiciar as pessoas que precisam ser indiciadas. E ainda a Airbnb até anunciou algumas vezes, né, que está monitorando, está fiscalizando. E a gente aqui mesmo, aqui, a gente tem um quadro que chama o Tabuleiro da Polícia, está aqui o Maurício Martins, está o Rafael Bergman aqui, que a gente começa já já. E a gente fiscalizou na hora ali, a gente viu que o Maurício fez ali, que continuavam, assim, em bairros que a gente conhece, Tatuapé, Vila Mariana, bairros que continuavam os anúncios, naquela característica de imóveis que você sabia que era ou um HIS ou um HMP, que o Airbnb estava sendo anunciado, né, por proprietários anunciando a utilização. Vai ter um tipo de fiscalização, o Airbnb diz que iria fazer agora um pente fino, ia tirar aqueles que não possuem a característica do Airbnb aí para poder colocar à disposição daquele que tem interesse de utilizar a plataforma. Como vai ser, como que ficou em relação ao relatório nesse aspecto do Airbnb, que foi um dos pontos aí também colocados na CPI? Na hora, sumiu o Deison. O nosso vereador sumiu. Pode ter tido entrado numa ligação. Normalmente é assim, aí dá uma desaparecida. Vamos ver se o nosso vereador, pro finalzinho, pra reta final, porque já estão aqui aquecidos, tanto o Maurício Martins como o Rafa BG, Rafael Bergman, para nosso tabuleiro da política, para você, nessa sexta-feira. Mas acho que não vai voltar. Não vai ser um grande abraço. Se acabou a bateria do nosso vereador, pode ter isso acontecido também. Faz parte, acontece no ao vivo. Mas fica o compromisso de a gente conversar com o vereador, mas nas próximas, porque o relatório foi apresentado, teve um manifestante levar uma pizza lá pro Rubinho Nunes, não ficou muito satisfeito com a pizza, acho que não foi o sabor que ele gostava, ele chamou a GCM para tirar a manifestante, para colocar para fora da Câmara Municipal de São Paulo. Mas esse assunto ainda vai se falar muito. Que eu já vi. O vereador voltou. Vereador, você conseguiu ouvir a minha pergunta sobre Airbnb, por favor? Consegui sim, me desculpa que deu uma falha técnica. Não, o que você perguntou é o seguinte, a Airbnb, ela foi na CPI, ela se comprometeu em retirar esses anúncios, mas como você mesmo acabou de relatar aqui, a gente tem monitorado inclusive com moradores dessas unidades habitacionais que não querem Airbnb nas suas torres, nas suas residências, né, e que estão monitorando e esses anúncios ainda estão na plataforma do Airbnb. Então o relatório, ele aponta para a não utilização de moradia de interesse social e nem a habitação de moradia popular, né, nas plataformas. A Airbnb tem se comprometido reiteradamente de retirar, coisa que ainda não aconteceu. Diferente da Booking, que é uma das grandes frustrações nossa também, desse encerramento prematuro da CPI, porque a Booking sequer
foi na CPI depor. Né? A Airbnb ainda foi, está se comprometendo, mas a Booking nem isso fez. E a Booking é a segunda maior de mercado, maior líder de mercado em aluguel temporário. Então, ou seja, ela nem isso ela não conseguiu fazer, ela não conseguiu se comprometer. Mais um dos motivos que a gente é contra o encerramento prematuro que teve essa CPI. E agradecendo ao vereador, mas quem está nos ouvindo e está nessa característica HIS, HMP, e vê no seu apartamento ao lado um morador que não é dessa característica, ou na sua casa do lado que não é dessa característica, tem gente morando de aluguel, tem gente utilizando para moradia temporária. O município pode fazer alguma coisa, vereador? É possível o município também ajudar, de certa forma, a cidade a combater a forma irregular que estão utilizando as moradias? Pode sim, através do 156 da cidade de São Paulo, né, ele pode abrir um chamado, ou mesmo na ouvidoria aqui da Câmara Municipal, pode endereçar a denúncia ou para mim, ou para o vereador Nabil Bonduque, ou para a vereadora Silvia Ferraro, que fizemos parte, né, dessa comissão parlamentar de inquérito. Se mandar também na ouvidoria da Câmara Municipal, né, no site da Câmara Municipal, www.câmaramunicipal.sp.leg. Né? Então, se mandar lá por lá também, né, manda endereçado essa denúncia ou para mim, ou para o vereador Nabil, ou para a vereadora Silvia Ferraro, que aí a gente vai sim entrar com as medidas cabíveis. Vereador Deison Silva, prazer recebê-lo aqui no Cidade da Cidade. Fica um convite para uma próxima para a gente poder falar ainda mais do que vem acontecendo, né, no trabalho da Câmara Municipal de São Paulo. A gente trouxe há pouco uma informação de quem sabe melhorar a questão do barulho nos finais de semana, dos pancadões, isso é uma fiscalização maior para ajudar o município a poder ter o seu descanso. Todo mundo tem direito à diversão, mas todo mundo tem direito também ao seu descanso. É um dos problemas que existem nos finais de semana em São Paulo. Mas fica aí o convite. Mas não é só os pancadões, viu? A gente precisa dizer aqui que, infelizmente, o prefeito Ricardo Nunes, ele flexibilizou isso e a Anhangabaú, por exemplo, aqui no centro da cidade de São Paulo, é um dos lugares que as pessoas têm reclamado muito, porque essa concessão do Anhangabaú aí também tem garantido grandes problemas de ruídos aí para os moradores do centro de São Paulo. Então não são só os pancadões, os grandes shows e eventos também têm incomodado muito a cidade de São Paulo. É só a gente for ver ali, por exemplo, no estádio do Palmeiras também, que cedia grandes shows e que também não está cumprindo a legislação do PSIL. E tem as entidades, os órgãos ali, as associações do bairro também reclamam em relação a isso. Muito obrigado, meu vereador. Fica o convite para outras conversas, para mostrar o trabalho do senhor também na Câmara Municipal e também tudo que vem acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Um bom final de semana e muito obrigado. Valeu, obrigado. Agradecendo ao vereador Deison Silva, participando aqui do Cidadania da Cidade. Vamos pro intervalo e já voltamos, porque eles estão tudo olhando para mim. Não, vocês já vão começar, gente. Muita calma nessa hora, vai começar o tabuleiro da notícia para você aqui no Cidadania da Cidade, aqui na Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Quer participar do nosso jornal? Mande sua mensagem com